Olá, o trabalho irá comentar sobre algoritmo PRIM, abordado pela matéria de Teoria dos Grafos, ministrado pelo professor Tiago Madrigal. Os integrantes dessa apresentação são Gregory, Juliano, Jenny, Manuel e Matheus. O algoritmo PRIM foi desenvolvido em 1930 pelo matemático Wojtek Jarnik e depois pelo cientista da computação Robert Clay Prim, em 1957, e depois redescoberto por Edsger Dijkstra, em 1959. Na ciência da computação, o algoritmo PRIM é um algoritmo guloso, empregado para encontrar uma árvore geradora mínima num grafo conectado. O algoritmo PRIM é um algoritmo em teoria dos grafos que busca uma árvore geradora mínima para um grafo conexo com pesos. Para a resolução de alguns problemas em ciência da computação, usando grafos, algumas vezes é necessário calcular a árvore de suporte mínima. Esta árvore é a soma das arestas que a constituem, é a mínima possível. Pode haver mais do que uma árvore mínima de suporte, isso nos casos em que existem duas ou mais árvores no grafo que a soma das arestas é a mesma e é mínima. Existe, por fim, algoritmos que calculam esta árvore de suporte mínima de forma competitiva. Entre eles está o algoritmo PRIM. A ideia do algoritmo PRIM é adicionar à árvore já existente o nó que está mais perto da mesma, à medida que ela vai se constituindo. Quando todas as arestas estão na árvore, então a árvore de suporte mínimo fica concluída. Esse algoritmo começa sua execução no nó com o número zero. Os requisitos para rodar o algoritmo de Prim são extremamente simples, sendo necessário uma IDE que consiga compilar o algoritmo na linguagem escolhida e, obviamente, uma linguagem de programação, além de um grafo a ser resolvido. Sua aplicação costuma ser utilizada quando se quer preservar recursos, por exemplo, em situações de cabeamento de redes, servidores e entre outros. Para ilustrar melhor uma situação de aplicação real, vamos utilizar a instalação de serviço de TV a cabo, buscando reduzir a quantidade de cabos utilizados. Nesta figura está uma região onde será instalada torres de distribuição, em vermelho, para serem conectadas nas casas que estão em preto. Aqui a gente tem então as torres em uma forma de grafo, onde as torres estão todas conectadas e cada conexão possuindo um peso. E tendo a visão do grafo e seus dados, conseguimos assim verificar uma melhor rota. Conectando todas as torres através de todos os caminhos disponíveis, temos aqui um total de 1.534 metros. Já quando utilizamos o algoritmo de Prim, descobrimos que sua melhor rota custará um total de 785 metros, preservando então 794 metros de cabo. E aqui, por final, temos a representação do qual seria a rota ideal, que está destacada em branco, cobrindo toda a região com menor custo. O algoritmo PRIM tem um funcionamento simples e são 4 processos a serem seguidos. Primeiro, deve escolher o vértice pivô, pode ser qualquer vértice do grafo, e depois deve escolher uma aresta com menor custo, interligando o vértice anterior com o posterior. Depois verifique se houve um ciclo. Se houve, volte um vértice anterior e reveja o processo. Se não houve nenhum ciclo, continue adicionando mais vértices. E você vai repetir esse processo até que não haja mais nenhum vértice a ser processado. Bom, para melhor visualização, temos um exemplo aqui. Este gráfico contém 7 vértices. Aqui vou escolher com o meu pivô o vértice G. Lembrando que pode ser qualquer vértice do grafo, porém, neste exemplo, escolherei o vértice G. É indicado também uma utilização de uma lista, para ir marcando os vértices já utilizados e depois no final somar o valor dos pesos para ver o custo computacional. Sendo meu pivô o vértice G, escolho minha aresta com menor custo, que nesse caso é o 4, ligando com o vértice C. Aqui vemos as arestas ligadas a C, que são de custo 6 e 8. Porém, se olharmos bem, as arestas ligadas a G temos um custo menor ainda, 5 e 9. Com o menor custo, 5. Então, faremos uma ligação entre G e D. O vértice D está ligado a 5 arestas. Porém, devemos descartar D para C, pois haverá um ciclo, como está desenhado aqui. E considerando o menor custo, temos a aresta com valor 3, que é a ligação de D para E.
O vértice E também não pode ser adicionado a vértice G, com uma aresta com custo 9, porque senão haverá um ciclo. Então, faremos uma outra ligação, de E para F, com um custo de 5. De F, temos mais duas arestas, com dois valores diferentes. F tem um custo de 3 de F para B e de F para D de 6. Se colocarmos de F para D, temos um ciclo se fechando. Porém, não queremos isso, então faremos de F para B. Então, com o custo 3, faremos essa ligação. E de B, temos mais duas arestas. Temos com de B para A, com o valor de custo 5, e de B para D, com o custo valor 9. Só que não podemos também, novamente, fazer B para D, porque ele está muito próximo aos outros arestas e pode se tornar um fechamento de um ciclo. Então, faremos com o menor custo de B para A, que é o valor 5. Ao total, temos um custo computacional de 23. E temos também um novo grafo, com os ligamentos corretos, sem nenhum fechamento de ciclo. Olá, eu sou o Matheus e eu, juntamente com o Gregory, nós vamos falar da implementação do algoritmo PRIM. Então a gente fez ele na linguagem Python e nós vamos separar essa implementação em duas partes. A primeira, na qual eu vou falar, seria como a gente pode fazer esse processo de montagem do grafo, né, desde um arquivo texto e como ele aparece para a gente. E o Gregory vai falar como que a gente pode escolher o vértice com menor custo, né, com base no algoritmo. E só ressaltando, em toda essa nossa apresentação não está todo o algoritmo. Por isso que eu deixei ele disponível no GitHub. Então, se alguém quiser ver ele mais completo, eu recomendo ir no GitHub e dar uma olhada. Aqui a gente só vai pegar as partes importantes e mostrar o que está acontecendo. Então, no final de todo esse processo, a gente pretende montar aquele algoritmo de PRIM com base nesse grafo aqui, que tem o vértice 0, 3, 1, 2 e seus respectivos pesos entre as arestas. Começando a falar agora sobre a montagem do grafo. Então, para montar o grafo mostrado anteriormente, nós podemos criar um arquivo texto e adicionar a estrutura mostrada ao lado para ele. Então, logo ao lado a gente tem uma imagem, né, chamada graph2.ug, que .ug nada mais é do que um arquivo texto, né? E dentro dele a gente tem, né, várias linhas, sendo que duas delas são seguidas por barra barra. E essa barra barra representaria algum tipo de comentário. Poderia ser qualquer outra coisa, mas a gente preferiu utilizar o barra barra para ser mais simples mesmo. Então, só explicando a estrutura, né, nós temos três números, começando ali na linha 3, 0, 3 e 4. Então, respectivamente, esses números são o primeiro vértice, o segundo vértice e qual é o peso ligando esses dois vértices, né, que seria o peso da aresta. Isso se segue para o 0, 3, 0, 1, 1 e 2. E se a gente olhar para o grafo anterior, são os mesmos pesos e arestas que eles têm. Então, beleza. Vamos agora para a explicação rápida. No nosso algoritmo, a gente tentou fazer ele orientado ao objeto, mas, né, primeiramente, a gente fez ele todo proceduralzão mesmo, em um arquivo, e a gente pensou em separar ele, né, mudar o paradigma para a orientação objeto. Mas, pelo fato de alguns fatores, nós não conseguimos deixar ele todo estruturado em orientação objeto para essa apresentação. Mas, seguindo aqui, nós temos uma classe chamada NodeHandler. O que é essa classe? Essa classe ela vai ser responsável por pegar o nosso arquivo .texto e verificar quais são os nós, quais são as arestas, os pesos ligando cada uma, e adicionar isso em um
em um dicionário, como chama o Python, mas nada mais é do que um array com vários JSONs lá dentro, né? Então, pegando as partes importantes dessa classe, nós temos a função readFile, que ela é responsável por ler o arquivo texto que a gente criou anteriormente. Então, nós temos um for, onde para cada linha dentro desse arquivo, nós vamos fazer alguma coisa. E esse alguma coisa é o nosso append edge if not comment. Esse cara é responsável por pegar somente a parte estruturada do grafo que interessa para a gente. Então a gente ignora os comentários e faz um regex ali utilizando o match da importação re, que o próprio Python já tem, né, por default ali, por padrão. E com base nesse regex, nós fazemos, se tiver barra barra, a gente vai ignorar essa linha. E se não tiver, a gente quer ela, porque a gente já sabe que faz parte da nossa estrutura de grafo. Beleza, então seguindo, no tópico 3 ali, nós temos a função chamada retrieveGreatestNode, que ela é responsável por pegar o nó com maior valor. Então ela vai verificar, beleza, eu tenho um nó 1 e um nó 2. O 2 é maior que o 1? Então beleza, então a gente quer o 2. Se tiver agora 2 e 3, beleza, a gente quer o 3 agora. E por que fazer isso? Porque mais para frente a gente vai ver que esse cara vai ser bem importante para saber qual que vai ser o tamanho do nosso grafo para poder fazer o loop que vai verificar cada aresta e cada peso para pegar sempre o melhor caminho ali. E a createNodeDictionary é aquela que eu falei anteriormente, que vai criar alguns arrays no formato JSON, que o Python chama de dicionário, só mostrando ali que o lineinfo na posição 0, né, ali na linha 17, ele equivale ao start do nosso nó, né, o primeiro nó, o e-comercial, e o lineinfo na posição 1 seria o segundo nó. Então seria da onde ele está e para onde ele vai. E no meio ele seria a aresta. E como valor, né, no lineinfo na posição 2, nós temos o peso desse grafo. Então, na parte do Node Handler, as coisas mais importantes é isso. Então, aqui nessa classe a gente consegue, com base em um arquivo texto, a gente consegue pegar todas aquelas informações e estruturar em um grafo, que mais para frente vai ter um gifzinho que vai mostrar a gente executando e mostrando qual foi o grafo gerado e qual é o nó, qual foi o peso, né, total que esse algoritmo nos deu com base no prim, né, que é sempre pegando ali o menor caminho, né, que tem o menor peso. Então, para essa parte, é isso. O while ele serve para encontrar o menor nó. Então, ele vai ficar filtrando parte por parte. Vamos supor que A se conecta com B e C e que, por exemplo, A e B têm um valor igual a 3 e A e C têm um valor igual a 1. Ele vai optar pela conexão A e C, que tem o menor valor, e irá adicioná-lo na lista de menor nó. E ele vai ficar repetindo esse processo até chegar no final do grafo. Olá, aqui é o Matheus novamente, e agora eu vou estar explicando o que está acontecendo dentro desse terminal, na explicação, né, desse GIF. Só para o sentido mesmo é só para deixar todo mundo assim no mesmo nível de conhecimento, para que ninguém fique perdido. Então, no primeiro momento, eu vou querer mostrar para vocês todos os arquivos do nosso projeto, incluindo subpastas e arquivos dentro dessas subpastas. E para isso, né, para listar no Linux, a gente utiliza o comando ls. Só que esse comando sozinho, ele só vai listar os arquivos da minha pasta atual. E é por isso que eu passo como argumento "-r maiúsculo", que vem de recursivo. Então isso faz, né, o interpretador entender que eu quero listar todos os meus arquivos, incluindo os subdiretórios. E é por isso que ele mostra muitos arquivos ali. Muitos não, né? Alguns, não são bastantes. Beleza, então no segundo momento a gente vai estar executando algum arquivo chamado
prim.py. Esse arquivo equivale a um main, né? É um arquivo principal que a gente vai executar e com base nele vai acontecer uma série de outras coisas. E nós vamos estar utilizando a versão 3 do Python. Então, por isso, Python 3, prim.py, que é o arquivo que vamos executar, e como argumento para esse arquivo, nós vamos passar graph2.ug, que está localizado na pasta examples. E se a gente voltar alguns slides, né, para trás, nós vamos cair numa explicação que eu tinha dado, né, a minha primeira explicação, que era que a gente montando um arquivo texto, né, da estrutura do grafo. E é exatamente esse arquivo que nós estamos passando como argumento para o nosso algoritmo. Então, quando executado, a gente vai ser mostrado para a gente, abaixo do MST Nodes, um dicionário do Python. E esse dicionário, né, lembra que a gente criou ele lá naquele arquivo, né, naquela classe chamada NodeHandler? Então, aquele dicionário vai ser esse cara que a gente vai estar mostrando abaixo do MST Nodes. Então, quando toda a nossa lógica for executada, né, o final, né, o grafo final que vai ser gerado para a gente vai ser esse. Então, do vértice 0 para o vértice 3, nós vamos ter o peso 4. E do vértice 3 para o 1, nós vamos ter peso 2. E do vértice 1 para o 2, nós vamos ter o peso 3, com um custo final de 9. E se a gente for fazer na mão mesmo, nós vamos cair nesse mesmo resultado. Então, esse GIF nada mais do que está comprovando que o nosso algoritmo foi implementado de forma correta e que nós fomos capazes de pegar de um grafo, né, de um arquivo texto que tinha um grafo completo, né, utilizar o algoritmo prim para pegar o menor custo desse grafo, assim, pegando todos os vértices, né, pegando o menor custo também das arestas e correndo todos os vértices. Então, é mais isso mesmo, né? Quis explicar para vocês o que estava acontecendo, só para ninguém ficar perdido mesmo. Então, essa é a execução do nosso algoritmo.